Respeito do céu, a respeito da vida eterna. Paulo aqui, ele ensina a igreja sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz assim, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Vamos orar? Pai de amor, nós te louvamos, gratos, Senhor, por tudo que aqui já foi realizado. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, como fruto de corações agradecidos por tudo que tens realizado nas nossas vidas, pela tua graça que se manifesta a cada dia, Senhor. Nesse instante que nós vamos refletir sobre a tua palavra, rogamos a ação do teu Santo Espírito, que ele esteja aqui no nosso meio, abrindo o nosso entendimento, tocando o nosso coração, a fim de que nós consigamos compreender o que tu tens a nos falar através da tua palavra. Pois é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, Paulo escreve aos cristãos, da igreja em Tessalônica, era uma das principais cidades de onde hoje fica a Turquia. Era a capital daquela região chamada Macedônia, uma cidade importante. E ali existia uma igreja cristã, em que Paulo escreve duas das suas epístolas. Nessa passagem específica, Paulo está esclarecendo aos irmãos daquela igreja a respeito do retorno do Senhor Jesus Cristo. Nos dá a entender que Paulo já tinha ensinado isso àqueles cristãos. Então ele está reafirmando, né? Ele fala a partir de uma inquietação que os tessalonicenses tinham a respeito daqueles que já morreram, né? Os seus irmãos em Cristo, poderiam ser parentes, amigos, mas que já haviam morrido, e aqui a expressão os que dormem, não é? E Paulo tenta esclarecer aqueles irmãos, relembrando o ensinamento que já havia sido repassado para eles. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai enfatizar nessas palavras aos cristãos tessalonicenses, é de que o retorno de Cristo é, antes de mais nada, o cumprimento de uma esperança. Observem no versículo 13, que Paulo, ele afirma o seguinte: irmãos, nós não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. O problema, irmãos, é que os tessalonicenses, eles viviam em meio a uma cultura, a greco-romana, em que a ideia de morte era uma visão extremamente negativa. Os gregos, romanos, eles não tinham a perspectiva que eles tinham era de completo desespero. Quem morresse não tinha mais esperança alguma. Então era uma visão extremamente negativa em relação aos mortos. E os cristãos em Tessalônica estavam indo nesse caminho. Os que morreram, o que vai acontecer com eles? Cristo voltando, eles estão perdidos? Só serão salvos aqueles que estiverem vivos para o arrebatamento, e os nossos irmãos em Cristo que já partiram. Então Paulo usa, não é, uma expressão, os que dormem,
Isso daqui não dá base para a doutrina, né, de que quando nós morremos, o nosso espírito está dormindo e ele será acordado quando Jesus voltar. Isso não é base, é apenas uma figura de linguagem utilizada de forma muito comum naquela época. Então se referia aos que já haviam partido, os que tinham morrido, como os que dormem. Simplesmente isso. Então Paulo ele está querendo reafirmar a esperança que nós temos em Cristo, de que para nós a morte não é ou não pode possuir essa visão tão negativa que a cultura da época tinha. Os mortos não estão perdidos. A morte não é como que um ponto final na nossa existência. Paulo vai reafirmar a ideia de que há esperança, sim, não só para os vivos, mas também os que já dormem em Cristo. A morte para nós, ela não pode ser um peso. A morte para nós não pode ser uma forma de desespero. Muito pelo contrário. Paulo está dizendo, olha, eu estou falando isso, escrevendo isso daqui para vocês, para que vocês não fiquem tristes em relação aos que já partiram. E nem para que tenham esperança, ao contrário daqueles que não têm esperança. Nós, como cristãos, devemos cultivar isso. Nós não precisamos entrar em desespero quando alguém morre. A morte traz tristeza? Traz, naturalmente. Traz dor? Sim. Produz o luto. Mas isso não pode ser o ponto final que nos domine pelo resto da nossa existência. Porque Cristo veio justamente para proclamar a vitória sobre a morte. Aqueles que dormem em Cristo, eles dormem ou já partiram com base na esperança de que Jesus Cristo já venceu a morte. O que Jesus Cristo nos dá, meus irmãos, através da morte, não é uma derrota, muito pelo contrário, é vitória. A vitória para nós já está garantida. Então, o retorno de Jesus Cristo, segundo as palavras do apóstolo Paulo, é um ensino que vem para nos trazer esperança, alegria, e não tristeza e muito menos desespero. A primeira coisa que nós devemos ter em mente a respeito do retorno do Senhor Jesus Cristo a este mundo é o fato de que isso é a nossa esperança. A morte já não nos domina. A morte já não é para nós uma última punição. A morte para nós é a consumação da nossa esperança de que Jesus Cristo venceu a morte. O último inimigo a ser batido, o último inimigo a ser vencido. A volta de Jesus Cristo é esperança da vitória que ele obteve sobre a morte, e vitória essa que ele também nos dá. Vamos louvar a Deus com o hino Ouvi Contar a História de Jesus. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque me quis salvar. Ouvi do sofrimento que ele padeceu morrendo. Salvador, Jesus me dá vitória,
fez andar e aos cegos deu visão. Clamei a Cristo cura, meu espírito em tortura. Minha alma Ele então limpou e deu-me a salvação. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me, com sangue remidor. De coração amou-me, da petição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Ouvi de lá glorioso que Jesus meu Rei bondoso preparou nos céus e um dia ali com Ele deitarei e no celeste coro cantarei a antiga história ao meu Senhor e Salvador, pra sempre louvarei. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me, com sangue remidor. De coração amou-me, da petição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Amém. Podeis sentar. Jesus volta porque Ele nos garante, Ele nos dá esperança e Ele nos aponta para essa vitória sobre a morte. Mas a volta de Jesus Cristo também, meus irmãos, é sinal e é momento de reencontro. Do verso 15 até o verso 17, o início do verso 17, Paulo disse assim: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para nos encontrarmos com Jesus. Observem que Paulo ele mostra como será a ordem dos acontecimentos. E também é curioso que Paulo, era comum naqueles dias, que a ideia do retorno de Jesus Cristo estava às portas. Por isso que ele diz, olha, nós os vivos, porque na cabeça dele e de muitos cristãos, naquele início da igreja de Jesus Cristo, Jesus voltaria logo. Por isso que Paulo utiliza essas palavras. Nós, os que estivermos vivos, de maneira nenhuma precederemos os mortos. Aí ele diz, olha, primeiro os mortos ressuscitarão. Depois nós, que estivermos vivos, quando Jesus voltar, seremos arrebatados. E o interessante aqui, meus irmãos, que Paulo diz, nós, juntos com eles, seremos elevados aos céus. Eles quem? Os que ressuscitaram. Paulo está dizendo, olha, os mortos ressuscitarão. Nós seremos arrebatados, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E juntos, nós seremos elevados aos céus, para nos encontrar com o Senhor Jesus. É um momento de reencontro, meus irmãos.
Um tempinho atrás, uma pessoa que perdeu um ente muito querido perguntava a mim: pastor, eu vou reencontrar com ela? Posso ter a certeza de que um dia eu reencontrarei com ela? E eu disse: sim, sim. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Um dia, meus irmãos, nós nos reencontraremos com os nossos irmãos, entes queridos que já partiram, aqueles que dormem em Cristo. E a volta do Senhor Jesus Cristo será esse reencontro. Por isso que a morte para nós não é algo definitivo, que nos separou para sempre. Não é motivo de desespero, como Paulo diz. Nós não precisamos ter essa atitude de desespero perante a morte, porque a palavra está nos garantindo, no dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar, os mortos que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, nos reencontraremos com eles e todos juntos seremos elevados aos céus, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Por isso que não há motivo para desespero. A morte é tão somente um período de saudade e um período determinado, que tem um começo e que terá um fim. Nós nos reencontraremos com os nossos entes queridos, com os nossos irmãos que já partiram, que foram primeiro que nós, estavam na frente da fila. Nós um dia nos reencontraremos todos. Primeiro os mortos ressuscitam, depois os que estiverem vivos serão arrebatados e todos juntos subirão aos céus. Será momento de reencontro. Nino. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar e enfim, por isso eu canto glórias, glórias, glórias ao autor da minha fé. Glórias, glórias ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos.
pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida e o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará e enfim, por isso eu canto glórias, glórias, glórias ao autor da minha fé. Glórias, glórias ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória a Deus. Porque não somos como os outros que não têm esperança. Porque nós temos essa certeza de que Jesus Cristo venceu a morte, de que o seu retorno é a consumação dessa esperança que nós temos em Cristo, de que o seu retorno será o nosso reencontro com os nossos irmãos em Cristo, entes queridos que já partiram. Mas Paulo diz também que é um outro tipo de reencontro. Além de nós nos reencontrarmos com aqueles que já partiram, Paulo diz que também será o nosso encontro com o Senhor Jesus. Vejam no verso 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. É o reencontro com o Senhor Jesus. A gente ouve muito nesses hinos, músicas que falam a respeito do céu. Há uma ênfase em muitos deles da questão de nós andarmos em ruas de ouro, de nós termos mansões celestiais. Parece que no céu não existe barraco, casinha pequena, né? Quarto e cozinha, não. Ou sala e quarto, né? Ou sala e cozinha, não. Mansões celestiais. E a gente fica na expectativa do tamanho da casa que nós teremos. Pisaremos em ruas de ouro. Mas, meus irmãos, o céu só é céu por causa de Jesus. Não é por causa das ruas de ouro, não é por causa dos muros de pedras preciosas, não é por causa das mansões celestiais, não. A expectativa do retorno do Senhor Jesus, meus irmãos, é porque nós estaremos com Ele para sempre. Não é por alguma coisa que nós teremos de riqueza ali no céu. A riqueza nossa no céu é estarmos ao lado do Senhor Jesus. E Paulo afirma aqui que essa segunda vinda é Jesus vindo nos buscar. É o arrebatamento, nós sermos tomados repentinamente, sermos elevados aos céus para nos encontrar com o Senhor Jesus. Essa expressão, né, nos encontraremos, ou o encontro com o Senhor, né, nos ares, era uma expressão usada naquela cultura, naqueles momentos em que uma pessoa muito importante chegava a uma determinada cidade e ia um grupo, né, receber, dar as boas-vindas, né, render as homenagens a um príncipe, ao rei, a um governante, abrir as portas da cidade. Era esse encontro dessa comitiva que chegaria ali para dar as boas-vindas àquela autoridade. Paulo utiliza essa expressão, que significa o quê? É a igreja de Jesus Cristo indo para ele. Como se um rei estivesse chegando
e nós fôssemos essa comitiva para saudar esse rei e acompanhá-lo na sua chegada a esta terra. O céu só é céu, meus irmãos, por causa de Jesus. É somente por causa dele. É por isso que nós temos esperança. É por isso que nós não precisamos nos desesperar com a morte, como os tessalonicenses estavam de repente passando por isso, e Paulo usa esse ensino para consolá-los. Porque nós temos esperança. Porque um dia nós nos reencontraremos com os nossos irmãos em Cristo que dormem. E porque chegará esse dia em que nós nos reencontraremos também com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo enfatiza, assim estaremos com o Senhor para sempre. Isso significa céu. Isso é que é a beleza e a riqueza do céu. Nós estarmos com Jesus. Todas as outras coisas, meus irmãos, serão acessórios. O que importa é o fato de que nós estaremos juntos com o nosso Senhor. É o momento de reencontro com o Senhor Jesus. Nós vamos cantar a primeira e segunda estrofes do hino 509 do cantor cristão. O que é que justifica, então, meus irmãos, tudo isso? O que é a base da nossa esperança e a certeza de que nós também venceremos a morte? Qual é a base e o fundamento de que um dia nós nos reencontraremos com os nossos irmãos que dormem? A certeza de que um dia nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Paulo também fala a respeito disso. Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. A razão é tão somente o Senhor Jesus. Porque ele morreu e porque ele ressuscitou. Essa é a nossa garantia, é o fundamento da nossa esperança. A missão que Jesus Cristo cumpriu aqui nesta terra, completando assim aquilo que nós chamamos de história da salvação. Foi por causa dele. E é por causa dele que nós temos essa certeza. Não é por causa da nossa bondade, não é por causa das nossas virtudes, não é por causa de alguma coisa que tenhamos feito em favor de Deus, não. É tão somente por causa do Senhor Jesus Cristo. Porque ele morreu e porque ele ressuscitou. Nisso nós cremos. Porque ele morreu e ele ressuscitou. Essa é a garantia de que nós teremos a vida eterna. Ele cumpriu a missão. Ele morreu a nossa morte para nos dar assim o seu perdão e nos consolar
nessa certeza de que nós temos garantida para nós, cada um de nós, a vida eterna. A volta de Jesus Cristo é certa por causa da sua obra salvífica. Nós estamos num domingo especial em que comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. Aquela festividade, dentro dessa tradição cristã, da chamada Semana Santa, em que nós relembramos a morte, o suplício, o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Mas nós não adoramos um Deus que está pregado numa cruz ou num Deus que está morto dentro de uma tumba. A obra foi completada porque ele ressuscitou ao terceiro dia, num domingo de manhã. E foi isso que desde de manhã nós estamos comemorando. A culminância da obra de Jesus Cristo, através da ressurreição. Talvez seja para muitos um momento banal, algo corriqueiro que todo ano acontece, que celebramos sem muita razão, sem muito sentido, mas, meus irmãos, é isso que fundamenta a nossa fé. É isso que dá firmeza à nossa esperança a respeito da vida eterna. E Paulo aqui está dizendo, se Jesus morreu, e se cremos nisso, que ele morreu e que ele ressuscitou, é porque nós cremos também que Deus fará isso que Paulo está citando aqui. Ressuscitará os mortos. Fará com que os que estiverem vivos sejam arrebatados, para nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus e ficarmos com ele para todo sempre. Tudo por causa dele. Tudo em razão de Jesus Cristo. Nada de nosso mérito, mas todo o mérito na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque ele é digno, ele é o Senhor. E é isso que nós louvaremos a Deus. Digno é o Senhor. O irmão Efigênio, que nos dirige a Deus em oração. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Amém. Amado Deus, soberano Pai, te agradecemos por ter mandado o teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. Ó Deus, como é bom saber que um dia encontraremos os nossos conhecidos, nossos amigos, toda a esperança dada por Jesus Cristo. Como é bom saber, Senhor, que a morte e a ressurreição de Jesus garantiu para nós a entrada na vida eterna e também uma morada no céu. Amém. Ó Pai, agora te pedimos que toque no coração daquelas pessoas que ainda não entenderam essa verdade, que eles possam compreender que somente em Jesus haverá a salvação e a vida eterna. Amém. Agora, Senhor, te pedimos que nos conduza aos nossos lares em paz, protegidos e livres de qualquer mal. Nos leve para casa e nos dê uma noite tranquila, em paz, com a tua esperança e a fidelidade que temos na tua voz, no teu amor e também na tua fé. Porque Amém. te oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus é a nossa esperança. Ele morreu e ele ressuscitou para nos trazer essa certeza de que, assim como ele venceu a morte, nós também receberemos essa mesma vitória. Se há alguém aqui esta noite que ainda carece dessa esperança, que você possa encontrá-la no Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus alcance a todos os corações e nós vivamos aqui nessa certeza de que o Senhor um dia voltará a esta terra e de que nós nos encontraremos com aqueles que já partiram e de que Jesus, e que nós estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus. Nós teremos o nosso pós-lúdio, convido toda a igreja a se colocar de pé, iremos cantar a música Maranata e logo em seguida, com oração silenciosa, estamos despedidos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me rendo.